Segunda aula do módulo de contestação, rumo à nossa meta final, que é a sua aprovação na prova da OAB, já pensando com a carteirinha vermelha na mão. Nessa aula, nós vamos tratar sobre a incompetência material da Justiça do Trabalho. Não é a territorial nós vamos abordar na aula de exceção de incompetência e também vamos discorrer a respeito da prescrição. Eu preciso que vocês estejam comigo nessa aula, porque a matéria é importantíssima. A incompetência caiu no 32º exame de ordem. A prescrição tem grande chance de cair se a peça for contestação. Então, eu preciso realmente que vocês estejam comigo, prestando atenção nessa aula, para você garantir a sua pontuação. Incompetência material. O próprio nome já sugere, é a incompetência da Justiça do Trabalho em razão da matéria. A Justiça do Trabalho não é competente para processar e julgar determinada matéria. O artigo 114 da nossa Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional número 45 de 2004, estabelece quais as matérias que são de competência da Justiça do Trabalho. Mas há também súmulas importantes do TST que estão no nosso e-book de contestação e eu preciso que você leia todas as súmulas e o artigo 114. Toda vez que eu mencionar um dispositivo legal aqui, abra o seu código e leia esse dispositivo. É mais um combinado que eu faço com você, ok? Então, a incompetência material é a incompetência em razão da matéria da Justiça do Trabalho e a gente vai ler agora o que dispõe o 114 da nossa Constituição Federal. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar as ações oriundas da relação de trabalho, ou seja, não se limita só às relações de emprego, abrangidos os entes de direito público externo, da administração pública direta e indireta da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Inciso 2º, as ações que envolvam o exercício de greve. Terceiro, ações sobre representação sindical entre sindicatos e trabalhadores e entre sindicatos e empregadores. Quarto, mandados de segurança, habeas corpus e habeas data, quando o ato questionado envolver matéria sujeita à sua jurisdição. 5. Conflitos de competência entre órgãos com jurisdição trabalhista, ressalvados o disposto no 102, inciso 1º, a linha O da Constituição Federal. 6º, ações de indenização por danos morais ou patrimoniais decorrentes da relação de trabalho. 7º, ações relativas às penalidades administrativas impostas aos empregadores pelos órgãos de fiscalização das relações de trabalho. 8º, execução de ofício das contribuições sociais previstas no artigo 195, inciso 1º, a linha A e inciso 2º, e seus acréscimos legais decorrentes das sentenças condenatórias que proferir, outras controvérsias decorrentes da relação de trabalho na forma da lei. O TST, por meio de súmulas, aprimorou e explicou essas hipóteses do artigo 114 da Constituição Federal, reiterando a competência da Justiça do Trabalho ou se manifestando pela incompetência de algumas matérias. Por isso que eu preciso que você olhe o nosso e-book a respeito da incompetência, beleza? Súmula número 368 do TST caiu no 32º exame de ordem. Na peça processual, o enunciado trouxe uma hipótese de que a reclamante estava pleiteando a condenação do empregador ao pagamento do INSS depositado durante a relação de emprego, mas a Justiça do Trabalho é incompetente para julgar esse tipo de pedido. Ela só tem competência para executar as contribuições previdenciárias referentes aos valores em pecúnia que a sentença proferir e também os acordos homologados. Vamos ler a súmula
368 do TST. Eu preciso que você saiba essa súmula do início ao fim. A Justiça do Trabalho é competente para determinar o recolhimento das contribuições fiscais. Ponto. A competência da Justiça do Trabalho quanto à execução das contribuições previdenciárias, ou seja, o INSS, limita-se às sentenças condenatórias em pecúnia que proferir e aos valores objetos do acordo homologado e que integrem o salário de contribuição. Ou seja, só é competente para executar as contribuições previdenciárias decorrentes dos valores em pecúnia, objetos das sentenças condenatórias. Naquele caso do 32º exame de ordem, você pode conferir essa prova no site da FGV OAB. A reclamante pleiteava a condenação do reclamado, recolheu o INSS durante o período trabalhado, que foram 2 anos. Mas a Justiça do Trabalho não é competente para processar e julgar esse tipo de pedido. Ela é competente em relação aos pedidos em pecúnia que proferir e que sobre eles haja incidência de contribuições previdenciárias. E também os acordos que homologar. Beleza? Leiam essa súmula, por favor, ok? Passamos todas as preliminares de mérito que antecedem o mérito. Agora a gente vai tratar das prejudiciais de mérito, que são aquelas que prejudicam o mérito. Aqui, nas prejudiciais de mérito, em decorrência da prescrição, o nosso pedido será extinção do processo com resolução do mérito. Com resolução do mérito não é sem resolução do mérito, igual diversas preliminares que nós já estudamos, ok? Muita atenção com relação à forma como será formulado o pedido. A prescrição, ela corresponde à perda do direito da ação em razão do decurso do prazo prescricional previsto em lei. Em lei, no caso do direito do trabalho e processo do trabalho, também está na nossa Constituição. Então, o empregado, embora seja titular daquele direito que pretende pleitear, ele deixou de exercer esse direito de ação dentro do prazo legal. No processo do trabalho, existem 4 tipos de prescrição: prescrição bienal, prescrição quinquenal, prescrição total e prescrição intercorrente. A primeira, prescrição bienal, corresponde ao prazo de 2 anos contados a partir da extinção do contrato de trabalho para que o trabalhador ajuize a reclamação trabalhista pleiteando seus direitos. Então, se eu fui demitido no dia 19 de outubro de 2021, eu tenho até o dia 19 de outubro de 2023 para ajuizar uma ação trabalhista em face do meu empregador. Se eu não ajuizar a reclamação trabalhista dentro deste prazo, eu perco o meu direito de ação e o meu processo é extinto com resolução do mérito em razão da prescrição bienal, ok? Então, o processo e a reclamação trabalhista são extintos com resolução do mérito nos termos do artigo 487, inciso 2º do Código de Processo Civil. A prescrição bienal, assim como também a quinquenal, que nós vamos estudar no slide seguinte, está prevista lá no artigo 11 da CLT. A pretensão quanto a créditos resultantes das relações de trabalho prescreve em 5 anos para os trabalhadores urbanos e rurais, essa é a prescrição quinquenal, até o limite de 2 anos após a extinção do contrato de trabalho. Essa parte final é a prescrição bienal e a primeira parte é a prescrição quinquenal.
Essas prescrições se comunicam, elas conversam e não é à toa que elas estão no mesmo dispositivo legal. Parágrafo 1º. O disposto nesse artigo não se aplica às ações que tenham por objeto anotações para fins de prova junto à Previdência Social. O que é que isso significa? Ações relativas à obrigação de fazer, como, por exemplo, a anotação do contrato de trabalho na carteira de trabalho e previdência social, não há essa prescrição. Esse tipo de demanda de obrigação de fazer é imprescritível. Obrigação de fazer para anotação do contrato de trabalho na CTPS do trabalhador não está sujeita à prescrição, nem a bienal e nem a quinquenal, ok? Parágrafo 2º. Tratando-se de pretensão que envolva o pedido de prestações sucessivas decorrentes de alteração ou descumprimento do pactuado, a prescrição é total e nós vamos estudar isso a partir do 3º slide, ok? Exceto quando o direito à parcela esteja também assegurado por preceito de lei. Parágrafo 3º. A interrupção da prescrição somente poderá ocorrer pelo ajuizamento da reclamação trabalhista, mesmo que em juízo incompetente, ainda que venha a ser extinta sem resolução do mérito, produzindo efeitos apenas em relação aos pedidos idênticos. Esse parágrafo 3º aqui, a gente tem um capítulo sobre interrupção da prescrição lá no e-book de reclamação trabalhista. Quando ajuiza uma reclamação trabalhista, ela interrompe a contagem do prazo prescricional, ainda que seja o juiz incompetente ou que a ação venha a ser extinta, mas ela interrompe o curso do prazo prescricional. Mas ela vai produzir efeitos somente a pedidos idênticos. Isso é muito importante. Se eu entrei com uma ação pedindo horas extras e adicional de insalubridade, interrompi a prescrição e depois eu ajuizo uma ação sobre horas extras, adicional de insalubridade e adicional de transferência, o adicional de transferência, com relação a esse pedido, não houve a interrupção da prescrição naquela primeira ação, ok? Os pedidos têm que ser idênticos. A interrupção da prescrição com relação às horas extras e insalubridade. Quanto a esses pedidos, a reclamação trabalhista vai continuar. Com relação aos outros pedidos, que não são idênticos à ação anterior, se operada a prescrição bienal se decorrido o prazo de 2 anos sem a interrupção, esse pedido será extinto com resolução do mérito. Ok? Prescrição quinquenal também no artigo 11 e na súmula 308 do TST. Por favor, prescrição quinquenal não significa que o trabalhador tenha o prazo de 5 anos para ajuizar a reclamação trabalhista. Não, não é isso. O prazo para ajuizar a reclamação trabalhista é de 2 anos a partir da extinção do contrato de trabalho. Uma vez que o trabalhador ajuize a reclamação trabalhista, a prescrição quinquenal retroage nos últimos 5 anos. Se eu ajuizei uma ação hoje, no dia 19 de outubro de 2021, a minha reclamação trabalhista, ela vai versar sobre o período de hoje e até 5 anos atrás. Então, nós temos 10 de outubro de 2020, 10 de outubro de 2019, 19 de outubro de 2019, 19 de outubro de 2018, 19 de outubro de 2017 e 19 de outubro de 2016. De 19 de outubro de 2016 em diante, tudo certo, a sentença pode condenar em pecúnia, a obrigação de fazer, está tudo garantido. Com relação aos valores anteriores a 19 de outubro de 2016, eles estão prescritos. Se eu fui admitido em 2018 e eu ajuizo uma ação trabalhista hoje, no dia 19 de outubro de 2021, os valores referentes
ao período anterior a 19 de outubro de 2016 estão prescritos e serão extintos com resolução do mérito. Essa é a prescrição quinquenal. Então, o trabalhador tem 2 anos para ajuizar a ação, que é a prescrição bienal, a partir da extinção do contrato de trabalho, retroagindo 5 anos contados do ajuizamento da ação. Não é contado da extinção do contrato, é do ajuizamento da ação. Se eu ajuizei a ação hoje, 19 de outubro de 2021, é a partir de hoje que os 5 anos retroagirão. Vamos lá ler a súmula 308 do TST. Respeitado o biênio, prescrição bienal, subsequente à cessação contratual, a prescrição da ação trabalhista concerne as prestações imediatamente anteriores a 5 anos, contados da data do ajuizamento da reclamação, e não as anteriores ao quinquênio da data da extinção do contrato. Ok? 2. A norma constitucional que ampliou o prazo de prescrição da ação trabalhista para 5 anos é de aplicação imediata e não atinge as pretensões já alcançadas pela prescrição bienal quando da promulgação da Constituição Federal de 88. Aqui foi uma questão a respeito da promulgação da nossa Constituição Federal. Tá entendido? Prescrição bienal e prescrição quinquenal? Por favor, se tiver alguma dúvida, me chame pelo Telegram, porque eu preciso que você saiba tudo isso aqui, porque tem grande chance de cair na sua prova. Vamos lá, pessoal, então utilizar o nosso quadro branco para a gente poder garantir a parte da prescrição bienal e quinquenal se cair na sua prova. Primeiro, prescrição bienal. 2 anos contados da extinção do contrato de trabalho. 2. Prescrição quinquenal. Retroage 5 anos contados do quê? Do ajuizamento da reclamação trabalhista. Não é da extinção do contrato. Da extinção do contrato é a prescrição bienal. A quinquenal vai retroagir 5 anos, se respeitado o biênio para o ajuizamento da ação. Ela vai retroagir 5 anos do ajuizamento da reclamação trabalhista. É isso que está na interpretação conjunta do artigo 11 da CLT com a súmula 308 do TST. Então, vamos lá. Melhor aqui, esquematizando o empregado. Vamos lá. O empregado foi admitido em 1/5 de 2008. Ele ficou na empresa até o dia 19/10. Não, vou colocar 19/10 não. Vou colocar 1/8 de 2021. Vamos lá, ele ficou na empresa todo esse período, ok? Ele ajuizou reclamação trabalhista no dia 1/9 de 2021. 1/9 de 2021, pleiteando pagamentos de horas extras, adicional noturno, adicional de periculosidade, verbas rescisórias. Ele entrou com a reclamação trabalhista pedindo isso. Esses 3, ele entrou com a reclamação trabalhista pedindo desde 2008. Ou seja, ele quer a condenação do empregador
durante todo o período trabalhado, de 2008 a 2021. Se ele ajuizou a ação no dia 1º de 9 de 2021 e ele foi demitido no dia 1 de 8 de 2021, beleza, está respeitada a prescrição bienal. Mas essa parte de que ele queria as horas extras, o adicional noturno e o adicional de periculosidade, alguma parte dessas parcelas está alcançada pela prescrição quinquenal. Então, a gente tem que retroagir de 1 de 9 de 2021. Nós temos que retroagir 5 anos. Então, vamos lá. 1 de 9 de 2020, 1 de 9 de 2019, 1 de 9 de 2018, 1 de 9 de 2017, 1 de 9 de 2016. Então, aqui a gente tem 1 ano, aqui a gente tem 2 anos, aqui a gente tem 3 anos, 4 anos, 5 anos. Então, a prescrição ela vai até 1 de 9 de 2016. Todas as parcelas anteriores a 1 de 9 de 2016 estão prescritas. Pode sim ter condenação de hora extra, adicional noturna, adicional de periculosidade, verba rescisória e tudo que ele tiver direito e comprovar o direito, desde que as parcelas em pecúnia e a condenação seja de 1 de 9 de 2016 para frente. 1 de 9 de 2016 até a extinção do contrato de trabalho. Aqui a gente precisa ter cuidado, porque eu coloquei que ele foi demitido em 1 de 9 de 2021, mas a gente precisa ter atenção com o período do aviso prévio. O aviso prévio, ele pode ser trabalhado ou ele pode ser indenizado. E ele se projeta, o aviso prévio, ele se projeta no tempo para todos os efeitos, ok? Então, a gente também precisa considerar o período do aviso prévio para todos os efeitos, inclusive para pagamento das verbas rescisórias, como 13º, férias. Tem que pagar também o aviso prévio. Então, ele se projeta no tempo, seja ele indenizado ou trabalhado. O último dia de trabalho registrado na carteira, que a gente chama de baixa na CTPS, também será o último dia do aviso prévio. Então, o aviso prévio integra o tempo de serviço para todos os efeitos. Ok? Tá entendida a parte de prescrição bienal, quinquenal? Repito, qualquer dúvida, me chame no Telegram ou comente aqui nesse vídeo, ok? Prescrição total. A prescrição total está lá prevista no artigo 11, parágrafo 2º da CLT e também na súmula 294 do TST. Muita atenção, porque a prescrição total também é de 5 anos, mas ela é completamente diferente da prescrição quinquenal. Não confundam prescrição quinquenal com total. Beleza? Vamos lá, artigo 11, parágrafo 2º. Tratando-se de pretensão que envolva pedido de prestações sucessivas decorrentes de alteração ou descumprimento do pactuado, a prescrição é total, exceto quando o direito à parcela esteja também assegurado por preceito de lei. Súmula 294 do TST. Tratando-se de ação que envolva pedido de prestações sucessivas decorrentes de alteração do pactuado, ou seja, da alteração do contrato de trabalho, a prescrição é total, exceto quando o direito à parcela também esteja assegurado por preceito de lei. Então, quando tiver assegurado por lei, não se aplica a prescrição total, como um direito trabalhista previsto em lei. Mas quando houver uma alteração do que foi pactuado entre empregado e entre empregador, sim, é possível a aplicação da prescrição total. A prescrição total ela é de 5 anos a partir da data da supressão, redução ou alteração contratual que prejudicou o empregado. Então, ele tem o prazo de 5 anos
a partir da supressão, redução ou alteração contratual para reclamar na Justiça do Trabalho. Percebe como é diferente da prescrição quinquenal? A quinquenal ela retroage 5 anos, respeitado o biênio da prescrição bienal. A total não. A total, o empregado ele tem que entrar com ação na Justiça do Trabalho nos 5 anos subsequentes à supressão, redução ou alteração do contrato de trabalho. Exemplo, comissões que o trabalhador recebeu todos os meses durante um período em que trabalhou para a reclamada, mas o empregador foi e suprimiu as comissões. Olha, a partir de agora, você não vai mais receber comissões, você vai receber salário fixo, um salário fixo 50% inferior ao que ele recebia todos os meses. Nesse caso, opera-se a prescrição total a partir do momento em que houve essa alteração contratual e prejudicial ao empregado. Da mesma forma, um benefício previsto em convenção coletiva, previsto lá em 2010, que foi suprimido em 2014, então a partir de 2014 a norma coletiva já não previa esse benefício, o empregado teria 5 anos a partir de 2014 para reclamar perante a Justiça do Trabalho. Lembrando que o prazo da prescrição total é de 5 anos para frente. A quinquenal, 5 anos para trás, contados do ajuizamento da reclamação trabalhista. Prescrição intercorrente, uma novidade trazida pela reforma trabalhista, pretensiosamente contrariando o entendimento do TST, assim como aconteceu em diversos preceitos da nossa CLT. O TST, na súmula 114, entendia e sempre entendeu que a prescrição intercorrente é inaplicável na Justiça do Trabalho. Mas aí veio o legislador na reforma trabalhista, que é a Lei 13.467 de 2017, com vigência a partir do dia 11 de novembro de 2017, disse exatamente o contrário no artigo 11A, parágrafo 1º. A prescrição intercorrente ela é o prazo de 2 anos em que a parte devidamente intimada deixa de movimentar o processo, mantendo-se inerte, especialmente na execução. Então, a parte exequente, quem executa a sentença, lá na fase de execução, ela se mantém inerte por 2 anos quando intimada. Ela se mantendo inerte e omissa, ainda que intimada, opera-se a prescrição intercorrente em 2 anos, ok? Então, a contagem do tempo, ela se inicia a partir da inércia no andamento processual. Como eu disse, essa previsão legal do artigo 11A, parágrafo 1º da CLT, contraria o entendimento do TST e passou a ser aplicável a partir da vigência da reforma trabalhista. Vamos lá, redação do artigo 11A da CLT. Ocorre a prescrição intercorrente no processo do trabalho no prazo de 2 anos. A fluência do prazo prescricional intercorrente inicia-se quando o exequente deixa de cumprir determinação judicial no curso da execução. Parágrafo 2º. A declaração da prescrição intercorrente pode ser requerida ou declarada de ofício em qualquer grau de jurisdição. Então, a gente finaliza aqui a nossa aula sobre incompetência material e prescrição. Nós passamos pela prescrição bienal, quinquenal, total e intercorrente. Qualquer dúvida, você pode entrar em contato comigo por e-mail, Telegram ou comentando esse vídeo, que eu terei todo o prazer de te ajudar e eu espero que tenha ficado muito bem esclarecido. Eu reforço que eu preciso que vocês leiam todos os artigos da CLT. Sempre que eu mencionar aqui um dispositivo da CLT, da Constituição, de lei especial, súmula, abra o seu código, confira a redação, leia tudo para você ir se familiarizando com a redação, com a posição dos artigos no código que você vai levar para o dia da prova. Então, tudo isso faz parte do seu treinamento. Leia também o nosso e-book que está completo
sobre todos esses temas. Até a próxima aula!